Questão 2 agora. Nessa questão 2, ela é uma questão também bem interpretativa, o que eu volto a dizer a vocês, leiam com atenção. Questão 2. Uma barra feita com uma liga de alumínio mede 10 centímetros a 20 graus Celsius. Ou seja, tem uma barra lá feita de alumínio e ela tem um comprimento de 10 centímetros quando a sua temperatura 1 está a 10 graus Celsius? A 20 graus Celsius. Está a 20 graus Celsius. E 10,015 centímetros no ponto de ebulição da água. Antes de ler a pergunta, já desenha. Ou seja, ela tem um comprimento maior numa temperatura 2, que é da ebulição da água. Qual é a temperatura de ebulição da água? 100 graus Celsius. Então, o comprimento dela vai ser 10,015 centímetros. Agora sim, letra A. Qual o seu comprimento no ponto de congelamento da água? Ou seja, quanto vai valer o comprimento dessa barra? Quanto vai valer o comprimento dessa barra quando a temperatura 3 dela for 0 graus Celsius? Primeira coisa, nós estamos falando de uma dilatação em um sólido. Se nós estamos falando de uma dilatação em um sólido, nós só podemos ter dilatação linear, dilatação superficial, né? Pode botar o zerinho aqui. Superficial, ou então dilatação volumétrica. Lembrem-se sempre, qual a diferença entre essas três? Primeiro ponto, eu tenho uma dilatação em um sólido. Então, eu só tenho como usar uma dessas três situações. Uma dessas três fórmulas. Eu tenho um sólido, uma barra, que ela está sendo aquecida. Só tem como eu usar essas três fórmulas. Como identificar qual fórmula usar? Saber a área que está sendo dilatada. Por exemplo, essa barra, ele me disse o tempo inteiro que só o comprimento dela está sendo dilatado. Só uma unidade. Percebam, o tempo inteiro ele falou de centímetro, só centímetro. Ele não me disse que o comprimento e a altura, o comprimento e a espessura estavam dilatando. Não, ele só me disse que passou de 10 centímetros para outra unidade em centímetros. Então, nesse tipo de situação, pega o X da questão. Ele só me deu uma unidade. Ele só me falou de comprimento. Dilatação linear. Só tem como usar essa fórmula. Beleza. Fiz o meu desenho. Encontrei a fórmula que eu tenho que usar. Agora, basta aplicar fórmula. Só que se vocês observarem uma coisa, ele em nenhum momento me deu quanto valia esse coeficiente de dilatação. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar esse coeficiente de dilatação. Mas olha como tá fácil. Eu tenho duas barras, eu tenho a mesma barra dilatada, eu tenho a temperatura inicial, eu tenho a temperatura final, eu tenho o quanto ela era inicialmente e o quanto ela dilatou. Não é só encontrar esse alfa. Vamos lá. Variação linear é igual a o meu comprimento inicial vezes o meu coeficiente de dilatação vezes a minha temperatura. Legal. Eu tenho quem é a minha variação. Lembrando, variação linear é o meu comprimento final menos o meu comprimento inicial. Quem é o meu comprimento final? É esse pedacinho. É esse aqui. Só que quem é a minha variação? Isso aqui é a minha variação. Se você conseguir fazer essa conta de cabeça, que é 0,15, ótimo. Se não,
sempre coloca na fórmula. Quem é o meu comprimento final? 10,15 menos o meu comprimento inicial, 10. Então, eu tenho que a minha variação, que é esse pedacinho aqui, ou seja, o que ela era inicialmente, o que ela ficou no final, ela variou 0,15 centímetros. Ok, colocar isso na fórmula. 0,15 centímetros é igual ao meu comprimento inicial, 10 vezes alfa, que é quem eu quero encontrar, vezes minha temperatura final, comparando esses dois, era 100, menos a minha temperatura inicial, 20. 0,15 é igual a 10 vezes alfa vezes 80. 0,15 é igual a 800 alfa. Alfa, então, é 0,015 sobre 800. Alfa é igual a 1,8 vezes 10 à quinta. Encontrei quanto vale o meu alfa. 1,8 vezes 10 à quinta. Vou deixar meu alfa paradinho aqui ao lado. Por quê? O que eu preciso fazer agora? Agora, eu preciso encontrar essa variação aqui a 0 graus. Perdão, eu preciso encontrar qual é o comprimento final da barra quando a minha temperatura é 0 graus. Aí, o que eu posso fazer? Comparo essa temperatura inicial da barra com essa temperatura. Vamos fazer isso. Pago. Eu tenho que, já encontramos o nosso alfa. Eu tenho que variação é quem eu quero encontrar nessa situação. Quem é o meu comprimento inicial? 10. Quem é alfa? 1,8. Nós acabamos de encontrar. Quem é variação de temperatura? Final é 0 menos a inicial, que era 10. Eu tenho que a minha variação de comprimento dessa barra, quando ela era 0 graus, vale então menos 3,6 vezes 10 elevado à terceira centímetros. Só que se vocês repararem, ele não me pergunta qual é a variação. Ele me pergunta quanto ela ficou no final. Qual foi o comprimento final? Eu sei que esse pedacinho é a minha variação, mas isso aqui tudo é o meu comprimento final, o meu comprimento inicial. Daqui para cá, variou isso. Daqui, né? Finge que é a barra que eu tô falando. Variou isso. Mas ele quer esse comprimento final. Então, eu tenho 3,6 vezes 10 a menos 3 é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. 10. Vou passar esse 10 para cá. Positivo. 3,6 vezes 10 a menos 3. Opa. Mais 10. Isso é igual ao meu comprimento final. Eu vou ficar aqui 10 menos 3,6. Meu comprimento final é aproximadamente 9,99 centímetros. Encontramos, então, o comprimento final dessa barra quando a minha temperatura é o ponto de gelo, ou seja, quando a minha temperatura vale 0. Mais uma vez, é uma questão de interpretação.